Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, Jesus. Eu tinha pedido ao Senhor um ensinamento e eu tirei um versículo na minha casa que falava algo importante, aquilo que mexeu no meu coração. Aleluia, Jesus. Mas eu fiquei dividida entre qual era a base, o texto. Eu falei, ó Senhor, eu vou chegar lá, o Senhor vai me dar um versículo, né, que eu vou me basear. Né? E meu coração estava inclinando entre dois, mas eu falei, eu vou deixar o Senhor guiar. Aleluia, Jesus. E quando eu estava ali, o Senhor me deu um outro versículo totalmente diferente. Aleluia, Jesus, do que aqueles dois que eu tinha ficado dividida entre eles. Aleluia, começou a queimar o meu coração. Aleluia, então nós vamos ler o que o Senhor nos deu, né? Não é o que eu quero, não. Aleluia, Jesus. Isaías 43. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo 13. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos ler. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aleluia. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Pai, eis aqui a tua santa e preciosa palavra, meu Pai. Senhor, fala aos nossos corações, meu Pai. Ó Senhor, nos guia pela tua santa e poderosa palavra, meu Pai. Porque o Senhor é Deus, meu Pai. Fora do Senhor não existe outro, meu Pai. É o Senhor mesmo que coloca as palavras na nossa boca, meu Pai. É o Senhor mesmo quem fala o coração, meu Pai. É o Senhor mesmo que muda o conceito do homem, meu Pai. É o Senhor mesmo, meu Pai, que enche o coração e a mente do teu conhecimento, meu Pai. Oh, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, a ciência do santo nessa hora, meu Pai, para transmitir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Quando nós estávamos vindo para cá, o Paulo me perguntou, e hoje vai ser, qual o ensinamento, Ju? Eu falei, olha, eu não sei, Deus me deu um versículo aqui,
e eu sei que é sobre Deus. Aleluia, Jesus, mas eu não sei exatamente onde Deus vai me levar. Aleluia, Jesus. E realmente, aleluia, os 2 versículos que eu tinha vindo ao meu coração são 2 versículos muito poderosos. Aleluia, Jesus, que falava de Deus. E aí, Deus me deu um outro versículo, né? Porque é a vontade dele, né? Aleluia, Jesus. E realmente fala de Deus. Aleluia, Jesus. E eu fiquei maravilhada, porque a irmã estava orando para passar para mim já. Aleluia. E o Senhor só falou no meu coração, dessa maneira: não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Aleluia, Jesus. E aí ardeu no meu coração, eu entendi que o Senhor estava me dando, aleluia, o versículo naquele momento. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós somos crentes, nós aceitamos o Senhor Jesus. Aleluia, nós conhecemos a palavra do Senhor Jesus, quer dizer, um pouco dela, né? Nós não conhecemos, igual o irmão falou domingo, nós não conhecemos tudo, nós não sabemos tudo, né? Quem pensa que sabe de Gênesis e Apocalipse, irmãos, e a palavra é tão misteriosa, é tantos mistérios, tanta coisa, aleluia, que quanto mais uma pessoa entender, ainda assim ela não vai entender muita coisa. Ela não pode dizer, mas eu entendo muito, mentira. Aleluia, Jesus, ela entende uma parte daquilo que o Senhor quis revelar a ela, daquilo que ela buscou o entendimento e o Senhor deu graça, é isso. Aleluia, nunca sabemos muito, nunca, jamais. Aleluia, Jesus, porque quanto mais você pensa que sabe, de repente vem alguém e fala uma coisa e fala, nunca tinha pensado nisso, porque Deus revelou para o irmão, revelou para a irmã. Aleluia, Jesus, às vezes a gente mesmo lendo, entende alguma coisa que a gente nunca tinha entendido. Você pode ter lido 300 vezes o mesmo versículo, né? E na 301, né? Você entende algo impressionante, que você fala assim, meu Deus, será possível que eu li tanto isso e não vi isso? Não percebi isso? Né? Então, nunca sabemos muito. Aleluia, Jesus. Mas nós sabemos que nós temos um Deus forte, um Deus grande, um Deus perdoador, um Deus libertador. Aleluia, Jesus. Mas muitas das vezes, irmãos, o Senhor deseja que nós ampliemos esse conhecimento dele, entender, aleluia, quem realmente é o nosso Deus. Porque por muitas das vezes, mesmo a gente sabendo um pouco de Deus, aleluia, Jesus, muitas das vezes a gente tem coisas que a gente faz e que a gente ignora que Deus aborrece. Tem coisas que, por exemplo, a gente teme, sabendo que temos um Deus tão poderoso que nos defende. Aleluia, tem coisas que o nosso Deus pode fazer, mas a gente se precipita, porque a gente pensa que Deus não vai intervir. Aleluia, então, irmãos, aleluia, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos conhecer melhor o Deus que nós servimos. Aleluia. E quanto mais nós conhecermos quem é esse Deus que nós servimos, aleluia, quanto mais o Senhor dilatar o nosso coração e ampliar o nosso entendimento do nosso Senhor, aleluia, melhor para nós. Aleluia, é melhor para tudo, irmãos. É melhor para a nossa vida financeira, é melhor para a nossa vida espiritual com Deus, é melhor para a nossa vida conjugal, é melhor para na criação dos filhos. Aleluia, é melhor para tudo. Aleluia, no nosso local de trabalho, para as nossas decisões. Aleluia, para quando nós nos vermos em adversidade. Para quando o nosso adversário quiser nos acusar e nos colocar para baixo, como se Deus não importasse mais conosco. Aleluia, você conhecendo o seu Deus, você fala, uai, Satanás, isso que você está falando não é da personalidade do meu Deus. O meu Deus não faria isso. O meu Deus jamais desampara aquele que nele confia. O meu Deus jamais despreza alguém. Aleluia, o meu Deus é perdoador. Eu posso ter falhado, mas o meu Deus me perdoa se eu arrepender e confessar o meu pecado. Como que você está dizendo que eu sou miserável? Como que você está dizendo que eu não tenho mais recurso? Como que você está dizendo que Deus não gosta de mim?
Que Deus não vai olhar para mim, que Deus está tão aborrecido que Ele não quer mais nem papo comigo. Como que você está me dizendo isso? Se pela palavra do meu Deus, Ele mostra um Deus totalmente diferente. Aleluia. E da mesma maneira, quando o inimigo quiser nos enganar, isso não tem problema. O Senhor não importa com isso, pode fazer. Como, Satanás, você está dizendo isso, se a palavra do Senhor fala que o Senhor aborrece? Aleluia, se isso vai contra os mandamentos, como você está querendo me convencer de que isso não tem problema? Você está entendendo como é importante conhecer o nosso Deus? Aleluia, conhecer quem Ele é? Vamos dar um exemplo. Aleluia, cada um aqui tem a sua família, né? E que graça, né? O Senhor tem me colocado no meu coração. Como é bênção ter uma família, né, irmãos? Aleluia, Jesus, porque por mais que nós fazemos um pelo outro, mas família, né, tá um pelos outros. Você já viu como é uma bênção ter uma família? Às vezes você está num local ali, precisa de uma ajuda, precisa que alguém manda um dinheiro, um pix para você resolver um problema ali. Quem você vai recorrer? Sua família, né? Aleluia, Jesus. Quem é que vai poder te ajudar? Sua família. Então, isso, quer dizer, Deus fez aquela estrutura tão bonita, né? Para um socorrer o outro, um ajudar o outro. Isso é uma bênção de Deus, uma dádiva. Nós estamos na igreja aqui, nós servimos o mesmo evangelho, também somos irmãos, somos família, e é uma bênção, né? Saber que podemos contar com os irmãos, com as orações dos irmãos quando a gente se vê em adversidade. Quem que a gente recorre? Ô, irmão, ora para mim, estou precisando, né? Aí a igreja levanta, todo mundo ora, aleluia, Deus lá nos dá vitória. Aleluia, então é uma bênção, uma dádiva de Deus. E na nossa família, irmãos, as pessoas, ou pelo menos as pessoas que são mais próximas de nós, você já vai entendendo um pouco o sistema da pessoa. Você vai entendendo a personalidade da pessoa, né? Então, se, por exemplo, alguém chegar e falar assim, que alguém da sua família fez alguma coisa, que você fala assim, mas eu estou achando estranho isso que você está me dizendo, porque não é da personalidade dessa pessoa. Nossa, você tem que ver, o fulano chegou lá e chegou falando um monte de coisa, chegou não sei o quê, falando assim, que assim, mas você está falando do João mesmo? Ele chegou lá falando um monte de coisa, ele falou que não, que ele peitou o fulano, que ele falou assim, mas não é da personalidade do João isso. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele nunca jamais levantaria a voz para uma pessoa, um exemplo, né? Como você está me dizendo? Não é a pessoa que eu conheço. Ou essa pessoa foi drogada, ou ela está bêbada. Alguma coisa aconteceu muito estranho. Ou a cabeça parou de funcionar, porque não tem condição. Essa pessoa não é assim. Aí quando você vai descobrir, realmente não aconteceu daquele jeito, né? E tem coisas, irmãos, claro que muitas das vezes a gente não conhece as pessoas totalmente, né? Por mais que um pai ache que ele conhece o filho acha que ele conhece o pai totalmente, não conhece tudo, né? Isso aí a gente não conhece. Tem hora que a gente até se surpreende com algumas coisas, né? Igual um homem que a minha colega falou que ele era um bom vizinho, um bom pai, um bom marido, né? Bom profissional no serviço. Todo mundo admirava ele e descobriu como era estuprador, né? E a esposa dele nem imaginava, a mãe dele ficou assustada, as irmãs dele ficou assustada, os colegas de trabalho dele ficou assustado, os filhos ficaram assustados porque ninguém sabia que esse homem era um estuprador. Então, pode acontecer essas coisas? Pode, mas isso são exceções, alguns casos ou outros, porque aí realmente a pessoa está mantendo uma vida dupla e mostra uma aparência para os seus familiares que não é, né? Mas no normal, quando você conhece muito uma pessoa, você sabe a personalidade da pessoa. Então, você sabe o que ele poderia falar, poderia fazer, e coisas que você fala, não combina com a personalidade dele, o que você está me falando, não combina com a natureza dele, isso que você está me falando, né? Então, irmãos, a gente já sabe, e muitas das vezes, por saber essas coisas, né, se a pessoa falar alguma coisa, ou se acontecer alguma coisa, você fala assim, não, eu tenho certeza, né? Já teve situações que a pessoa às vezes pensa assim, nossa, mas será que o fulano, na última hora, ele não vai me trair minha confiança, alguma coisa? Mas se você conhece aquela pessoa, você sabe o caráter daquela pessoa, você se sente tranquilo. Mas essa pessoa não, essa pessoa ela é muito fiel, ela é muito leal, né? Então ela não vai agir dessa maneira, né? Então você sente segurança, né? E aí, irmãos, esse é um exemplo que eu estou dando para mostrar como é importante nós conhecer o nosso Deus.
É o nosso Deus, é o nosso Pai, né? É quem cuida de nós. Não tem um hino, eu preciso aprender um pouco aqui, um pouquinho. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E é verdade. Aleluia, é o nosso Criador, é quem nos criou, né? É aquele que estabeleceu para nós, aleluia, Jesus, uma conduta, né? Deus nos deixou um caminho para nós, estabeleceu as condutas que nós devemos ter, aleluia, pelo seu Espírito Santo nos guia, aleluia, Ele que nos protege, Ele cuida de todas as áreas da nossa vida, né? Porque quem nos criou foi Deus. Aleluia. Quem criou o nosso cérebro? Deus. Né? Ele entende os nossos pensamentos, ele sabe os nossos pensamentos, o nosso organismo, que é uma coisa fascinante, as ligações, que cada coisa, quando você vê um pouco de biologia, você fica admirado, como que uma coisa, né, um processo intervém em todos do seu organismo, como que os órgãos dependem um do outro, né? E quem criou isso? Tudo Deus, né? Quem criou todos, né, os processos, o trabalho, quem criou a família, o casamento, os filhos, né? Quem fez com que a mulher gerasse filho, né? Os pais. Então foi Deus, né? Então ele que governa toda essa máquina, né? O sistema é de Satanás, as coisas além, né, que Satanás inventa aí no sistema é de Satanás. Mas a criação, todo o sistema, falo não o sistema de Satanás, modo de falando sistema em outro sentido, aleluia, é Deus, né? É ele quem governa tudo isso, né? É ele quem faz todas essas coisas, né? Igual a Bíblia fala, eu mato, eu firo e eu faço viver. Tudo está no poder dele. Mas muitas das vezes, o nosso conhecimento às vezes está mais limitado. E nós sabemos que Deus é amor, sabemos que Deus é forte, sabemos que Deus é juiz, sabemos que Deus se ira, que Deus tem misericórdia. A gente sabe essas coisas, né? Que a gente lê na palavra, que a gente ouve as mensagens falando. Mas no nosso dia a dia, às vezes, nas decisões que nós tomamos e no nosso comportamento, ou como agimos, as decisões, as escolhas, como a gente se conduz, né, no meio de tanta diversidade, é difícil, parece que a gente não conhece tanto do nosso Deus, né? Parece assim que a gente ainda tem medo do que Deus vai fazer, será que Deus vai fazer? Aleluia, será que Ele vai dar conta de fazer? Aleluia, será que Ele vai me sustentar? Será que Ele não vai me sustentar? Né? E aí, o que acontece? A gente vai lá e precipita, a gente vai lá e toma uma atitude que não devia tomar, pelo medo. Pensa, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que correr atrás, porque sei não se Deus vai fazer alguma coisa. E aí a gente percebe que a gente, na verdade, parece que a gente não está tendo a dimensão da personalidade de Deus, né? De quem realmente Ele é. Aleluia, de que realmente Ele pode fazer. E aqui Ele falou com o povo de Israel, antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, antes de vocês existir, eu sou. Aleluia. E ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. Aleluia. E por que ele está dizendo isso? Vamos voltar a ler o princípio, 43, o primeiro, aí vocês vão até o 13, só para vocês verem. Sim, mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajudarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas.
Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos que não têm, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saiba, e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir, e deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Tá vendo? Aqui o Senhor está mostrando para Israel a fidelidade dele. Vocês esqueceram que eu sou fiel? Né? Vocês esqueceram que quando eu falo, está falado. Eu tenho palavra. Israel, eu tenho palavra. O irmão. Também, tá vendo? Quando passares pelas águas, estareis contigo. Também, exatamente. Quer dizer, o que ele está dizendo, ele já fez acontecer. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Olha, ele não fez abrir o mar vermelho? E quando pelos rios, eles não te submergirão. Ele fez, né, o Rio Jordão abrir. Que não foi outro que fez, foi ele que fez. E a chama, né, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá. E engraçado é que aqui, ó, quando passares pelas águas, estarei contigo. Isso aqui já tinha acontecido, Deus já tinha abrido o mar. Agora, o fogo não tinha acontecido ainda, assim, ele faz. Mas foi lá na frente que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Eles passaram pelo fogo e eles não queimaram. E por que isso? Porque Deus tem palavra. Né? Deus é Deus de palavra. Né? Deus tem um caráter impecável, irmão. Se ele fala, está falado. Né? E ele está mostrando aqui, e ele está falando para o povo não temer, por causa dos seus inimigos, né? Que se levantavam contra eles. Ele não tema, não temas. Não temeram. E ele falou assim, né? E eles falou assim, não vão fazer. Por que eles não iam fazer? Primeiro, eles conheciam bem o Deus que eles serviam e eles não iam se dobrar diante de outro, né? E eles não iam ofender o Senhor. Então, por esse conhecimento, o conhecimento que a gente vai tendo de Deus, nos leva a amar a Deus, nos leva a renunciar mais. Né? Porque você vê a dimensão de quem Ele é, do que Ele pode fazer, né? De quem Ele é para você. Né? Então, isso fez com que eles falaram, não vamos. Né? Vê esse versículo. Fique sabendo, ó rei, que nós... Daniel. 3. É verdade. É verdade. Oi? Quando eles afirmam que não vão. 18, pode ler. Pode. Uhum. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que te levantaste. Tá vendo? O nosso Deus é quem vai, que pode, mas quer? Cadê? 18. 17. Que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará.
né? Do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Olha, irmãos, que coisa gostosa, né? Uma certeza. Porque conhece, é a mesma coisa que um marido e uma esposa que conhece o caráter da esposa. A esposa conhece o caráter do esposo, então não adianta ninguém vir falar, né, que esse homem fez alguma coisa ou que essa mulher fez alguma coisa, que fala assim, eu conheço a minha esposa, eu conheço o meu marido, né? Então, assim, ele vai fazer, eles tinham certeza, né? Certeza, né, de que Deus ia livrar eles. Então, você está vendo como que é gostoso, como é maravilhoso, como a gente tem que pedir isso para Deus nos ensinar, o Senhor, eu preciso conhecer mais o Senhor, né? Eu sei que o Senhor, a gente fala o tempo todo que o Senhor é bom, né? A gente fala que o Senhor é bom e a gente sabe que ele é bom. Mas às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade com essa personalidade dele, porque tem momentos que a gente pensa que Deus, a gente fica com medo se Deus vai ser realmente bom com a gente, né? Se a gente vai conseguir realmente, né, usufruir dessa bondade de Deus. Tem momento que parece que ele não vai, né, ser bom com a gente, entendeu? Mesmo a gente falando que ele é bom. Às vezes o inimigo vem e tenta distorcer a personalidade de Deus para nós, né? Quando, por exemplo, a gente Deus está usando de misericórdia, conhece tudo sobre nós e vai usar de misericórdia, o inimigo quer fazer que ele não vai ser misericordioso, que ele vai ficar revoltado contra nós. E é mentira, porque ele vai usar de misericórdia. Aí, quando chega na hora que, por exemplo, Deus realmente vai ficar irado com alguma coisa, vai ficar aborrecido, aí o inimigo vem e distorce, fala, não, ele é misericordioso, boba, né? Ele é bonzinho, você vai ver, pode fazer, né? Pode, tal. Aí, tá vendo? O inimigo sempre tenta distorcer a personalidade de Deus. Mas se a gente conhecer, a gente vai saber o momento. Você não sabe uma coisa que deixa sua esposa, ou seu esposo, ou seu pai, sua mãe, ou o filho nervoso? Você sabe. E você sabe que coisa que ele não incomoda, né? Tem coisa que ele não se incomoda, tem coisa que ele não vai ficar bravo porque não é dele, entendeu? Então você já sabe, entendeu? Então você vai saber o que realmente Deus vai usar de misericórdia e o que realmente vai deixar ele furioso. Você está conhecendo, ele está te fazendo conhecer as nuances da personalidade dele. O Denilson, depois a irmã Valéria. Hoje, o interessante Depois da o Paulo. certeza desses jovens, que depois que ele falou que Deus ia os livrar da mão do rei, ele falou assim, ó, e se ele não me livrar, eu não vou dobrar nem perante a sua estátua, nem qualquer outro Deus que se levantar. Exato. É a certeza que muitas das vezes o inimigo, ele é astuto e dos ardis dele. Ele pode falar uma coisa com a gente, você não vai fazer isso não, mas eu vou fazer do outro jeito. Sim. Né? Então ele já deu, né, as duas, ó, eu não vou dobrar. E se Deus achar por bem eu morrer nessa fornalha de fogo, eu não vou dobrar nem perante a sua estátua, nem perante a outro Deus nenhum. Né? Então, assim, é a certeza e a convicção de quem eles estavam servindo. Né? Muitas das vezes, igual você falou, muitas das vezes, nós não conhecemos o poder de Deus na sua totalidade, e aí a gente fica restrito de pedir ao Pai que Ele pode fazer tudo. E a gente mesmo limita a Deus, não confiando que Ele pode fazer. Exatamente, né? E quando eles falam assim, se não, eles estão mostrando, não é uma falta de fé, eles estão mostrando que, independente, eles não iam ser desleais com Deus. Deus fazendo ou não fazendo, eles iam ter a mesma postura. Interessante isso, né? A irmã Valéria e depois o Paulo, depois o Pedro. Ensinamento, né, muito poderoso da parte de Deus para nós, tremendo mesmo. Vou falar duas coisas rapidinho. Eu lembrei, foi de Neemias e de Elias, né? Como que os dois conheciam o Senhor. Quando aquele sacerdote, né, chamou Neemias, né, para poder entrar no templo, que ele podia sacrificar, que não tinha problema, que eles iam adorar a Deus. Neemias, conhecendo a Deus, ele viu que aquilo não era Deus que estava falando com aquele sacerdote. Tá vendo? Ele viu que aquele homem queria prejudicar ele mesmo, porque ele sabia que se ele palavra, entrasse, né? que ele não podia entrar, né? Se ele entrasse no templo, ele ia ser morto. Ele não poderia entrar. Sim. E uma coisa também que eu acho tremendo, igual você falou, que a gente precisa conhecer, né, a personalidade de Deus, conhecer mais a Deus, é quando Elias, né, ele foi para o monte.
né? E passou o fogo, passou o vento, né? Ele viu que Jesus não estava nem no fogo, nem no vento, mas quando o Senhor Jesus falou com ele, Elias, o que você faz aqui? Aí ele viu que realmente era Deus que estava falando com ele, ele pegou e saiu da caverna. Interessante. Irmãos, e é tão interessante, e a gente tem que pedir ao Senhor, porque aqui, né, a Bíblia fala que o que Deus, né, que Deus quer nos revelar, que Ele tem para nos revelar sobre Ele, Ele revela, né, o que de Deus pode saber está revelado na sua natureza, aquela coisa toda. E na palavra dele também. Então, aqui nesse livro, né, que não é um livro comum, tem muitos aspectos da personalidade de Deus. Né? Quando você pensa, pega uma pessoa, vamos pegar a irmã Juliana. Aí as pessoas vai falar aspectos da minha personalidade. Deus não tem defeito, mas nós seres humanos tem, né? Então vai falar dos defeitos, né? E mesmo das qualidades. E a pessoa, a Juliana é sistemática nisso, ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem essa tal, essa coisa. E vai falar um monte de coisa do que pensa de mim, né? Do que pensa assim, não. Fala do que conviveu comigo, sabe? Né? Então, assim. Glória a Deus. A Luísa. E isso pela convivência, né? Aleluia, que a pessoa tem, então ela vai entendendo alguma coisa, ela vai compreendendo algumas coisas, né? E na palavra do Senhor, e pelo nosso, não só da palavra, né, tá escrito, mas do nosso relacionamento com Deus, das experiências que a gente vai tendo com Deus e também o que a palavra fala, aqui, aleluia, tem muitos aspectos da personalidade de Deus que a gente ignora. Tá recheado de coisas. E muitas das vezes a gente lê a palavra do Senhor e tal, a gente observa algumas coisas, mas a gente esquece de observar a personalidade de Deus, né? Olha para você ver a conduta, como que ele se portou em tal situação. Aí Deus se portou de uma maneira. Aí você vê numa outra situação e Deus se portou de outra. Aí você fala, mas o que tem aqui? Aleluia, Jesus. E, na verdade, quando você começa a entender, você fala, Deus é assim. Deus faz assim, Deus faz assado. Olha para você ver, essa pessoa fez aqui e Deus ficou profundamente irritado. Esse outro veio, mas ele humilhou e tal, tal. Aí olha o que Deus fez com ele. Deus foi diferente com ele. Deus, né? Deus foi mais flexível. Esse aqui, Deus não deixou isso aqui acontecer. Esse aqui Deus permitiu. Aí você vê outra coisa. Isso aqui, Deus foi maleável. Falando, não, até tudo foi mais flexível. Senhor, mas não pode ser desse jeito? Não, então tá bom, vou fazer do jeito que você está falando. Aí você fala, aqui foi flexível. Aí no outro fala, não, é desse jeito e pronto, acabou. Né? Então, assim, e aí, às vezes isso passa batido. Né? Aspectos da personalidade dele, como a pessoa reage, né? Quer dizer, como a pessoa de Deus, né? Reage em cada circunstância. E pelo Espírito Santo, se a gente tiver interesse, né, em conhecer mais dessa personalidade, ele vai nos mostrando, olha, eu sou assim, eu faço assim, eu não gosto disso, o meu sistema é esse, né? Eu ajo dessa forma, eu sou confiável, né? Eu sou leal, eu sou fiel, né? Minha palavra ela não tenho duas palavras, eu tenho só uma. Né? E isso vai revelando. Só o irmão Ricardo, que eu acho que quer completar. O quê? Ele dá um tempo, é verdade. Sim, sim, tem um tempo. Sim, tá sondando, é verdade. Sim, que ele conhece. E o essencial de Deus, que às vezes que uma circunstância parece diferente, você pensa que o comportamento de Deus vai ser o mesmo com todas as pessoas, e aí você vê de repente diferente um comportamento. Você fala assim, mas Deus mudou.
sei lá, parece que mudou algum aspecto da personalidade dele, ou ele é meio que bipolar, ou ele depende de humor dele do momento? Não. É porque ele sonda os corações. Sim. Mandei os profetas, madrugando, enviando, anunciando. Sim, tá. Sim, sim, é verdade. Já chegou o seu tempo, né? Te dei tempo suficiente, né? Tem. Sim, sim, sim. Dá muita. Deus é um Deus de muita oportunidade. E às vezes, por não entender, igual eu falei, tem coisas que é característica de Deus que ele que entende, porque as coisas ocultas é para Deus. Então tem coisas que você não. Como é que você vai sondar a mente dele completamente, saber tudo, né? Dele, a gente não vai, porque a gente é pequeno, a gente é menor que ele, a nossa mente não alcança. Deus tem o QI, se podemos falar assim, de uma inteligência que a nossa não alcança. Então, você consegue, por exemplo, acompanhar o raciocínio de uma pessoa muito mais inteligente que você? Né? Eu teve um dia que eu sentei perto de um colega e falou, ele foi. Eu fiquei perdida por um momento, porque eu não estava conseguindo acompanhar. O raciocínio dele era rápido demais. Entendeu? Então, eu não estou conseguindo. Agora, imagina a mente de Deus. Tem coisas que não dá para. Que isso aqui? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, tá vendo? Mas nós temos a mente de Cristo, né? Temos a mente de Cristo, mas conhecer a mente do Senhor para instruí-lo, ele não tem. O irmão vai completar? Sim, 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 sim. É, porque é um. Sim, exato. É verdade. Sim, mas Deus conhece o coração, né? Sim, sim, é verdade, é verdade. Uhum. Ah, não, é. Tudo tem. Deus tem o limite dele também, né, irmãos? Deus trabalha com limites, né? Ele tem, né? Ele fala das medidas. Você vê quando ele falou com Abraão que a descendência dele ia ter a terra, o que que ele falou? Ele falou assim, 400 anos vai peregrinar até que encha a medida dos amorreus. Então tinha uma medida, até para aquele povo que estava errando, adorando outros deuses, olha a medida deles, 400, foi 430 anos. A medida deles, claro que uma geração foi, outra se levantou, morreu, outra foi, mas a medida deles foi 430 anos. Né? Agora, pela presciência de Deus, ele já falou com Abraão que ele ia herdar a terra, porque ele sabia, né, pela presciência dele, que aquele povo eles não ia conseguir, eles não iam fazer. Então, no final daqueles anos, né, que ele deu, até para a pessoa não falar que Deus é injusto, né? Aí sim, ele tirou a terra deles e deu para o povo de Israel. Então, os irmãos estão entendendo? Deus é um Deus de limites. Isso aí a gente, né, já compreendeu. Aquilo que a gente não entende, não consegue entender de Deus, uma coisa que a gente tem que entender é que ele é sempre justo. Justo ele é. Então, aquilo que nossa mente não consegue, mas por que Deus fez isso? Mas por que Deus permitiu aquilo? Só lembra de uma coisa, se você não entendeu, lembra só de uma coisa, ele é justo. Ele é justo. A sabedoria aprendeu com ele, né? Então, assim, ele é justo, entendeu? Então, o que ele fizer, meu filho, ele é justo. Não questione, porque ele sabe o que ele faz. Ele é justo. Outra coisa que você tem que entender, que tudo que... Eu falo da parte de Deus também, não é a parte do diabo, não. Porque tem hora que a pessoa pega coisas que o diabo fez e joga na conta de Deus, né? É diferente. Né? Mas tudo que
Deus faz, se Ele permite, Ele está no controle. Ele está no controle, né? Outro dia eu estava até comentando com os meninos, que é igual quando Deus leva uma pessoa. Aí a gente fala assim, nossa, essa pessoa faz muita falta. Para nós, como ser humano, faz dentro do nosso coração, porque amamos, né? A gente amava muito aquela pessoa. Mas se a gente for pensar bem, se fosse fazer falta, o Senhor não levaria naquele momento. Não levaria. Por quê? Ele está no controle. Ele levou no momento certo. Entendeu? Por quê? Porque a missão, aquilo que a pessoa tinha para fazer para nós, ou para o reino dele, ou qualquer coisa, já foi cumprida, já fez. É porque a nossa mente é assim, a gente sente falta, a gente, né, no nosso coração, a gente, né, fica, né, apegado àquelas coisas e tudo. Mas eu entendi. Assim, o Senhor, ele faz as coisas. Senão a gente vai estar dizendo que Deus não soube trabalhar, né? Que Deus não sabe agir, né? Que Deus leva uma pessoa que precisava, as pessoas precisavam dele e deixou as pessoas na mão. Deus fez isso. Deixou as pessoas na mão. Não. Né? Deus não faz. Então, uma coisa que a gente tem que entender, que Deus está no controle de toda a situação. Ele está no controle. Quando ele leva alguém, é porque cumpriu o propósito? É porque agora ele sabe que a gente pode caminhar sozinho. Né? A gente às vezes não entende, a gente não sabe que a gente está com um sentimento, mas a gente já tem a estrutura suficiente para seguir. Né, irmão? E está pronto. Bem. Né? Aí parece assim, nossa... tá vendo? E agora? Agora como é que vai fazer? Agora como é que vai ficar? Agora como é que assim? Não, eu lembro quando Deus levou minha mãe, eu falei, nossa, aquele choque, né, momentâneo e tudo parece assim, não, e agora como é que eu vou fazer? Minha mãe era muito resolutiva, a gente tinha uma dependência muito grande de muitas coisas dela. E pensou assim, e agora, né? Nós sobramos, né? Só que não. O Senhor foi lá e direcionou todas as coisas. Agora assim, então, você está querendo dizer que ela não faz falta? Não, não é nesse sentido. É uma pessoa preciosa. Tudo que ela ensinou está guardado no nosso coração, né? Lembramos com carinho, sabemos que está com o Senhor. Mas sabemos que Deus levou na hora certa. Entendeu? Por quê? Porque o Senhor já conhecia toda a situação e Ele já tinha nos capacitado, já tinha nos dado isso tudo, já estava movendo para que as coisas continuassem seguindo sem aquela pessoa. Né? E às vezes assim, a gente não entende que Deus, irmãos, Ele está no controle de todas as coisas. Uma coisa a gente tem que entender disso, Deus tem limites, né? Deus é sempre justo, não importa o que Ele fizer, é justo. Não importa o que está diante dos seus olhos, que pareça, nossa, tadinho daquela pessoa. Por que Deus deixou isso? Por que Deus deu muita chance, né? E, nossa, ele aprontou, levou não sei quantos tiros, e mesmo assim Deus deu livramento para ele ser salvo ainda. E continuou vivendo. E o outro, meu Deus, ele só caiu de um negócio assim, ainda morreu sem salvação, e era uma pessoa tão boa. Ainda a pessoa fala assim, era tão boa, uma pessoa tão assim. Por que Deus, para um, dá mais chance, para outros? Lembra que Deus é justo. E outra coisa, lembra que Deus vê o coração que você não vê. E o Senhor não olha o que está diante dos olhos. A gente só vê o que está diante de nós. Então, você pensa assim, esse aí parece que é digno do inferno, de tanta coisa que ele apronta. E aí Deus dá muita oportunidade para ele. Aí o outro, não, esse é digno do céu, de tão bom, uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa que tem um coração maravilhoso, é isso, é aquilo outro. E aí, por que para ele Deus é sempre justo? Deus está vendo coisas que você não viu. Né? O que você viu que era o demônio em pessoa na terra, Deus viu coisa boa nele, Deus viu alguma umidade, alguma coisa tem no coração dele. O que você pensou que era o anjo na terra, Deus viu uma maldade que você não viu. Só ele viu, você não viu. Então, Deus sabe como ele trabalha. A ordem é a irmã Valéria? O Paulo. Depois a Valéria. Irmã honesta, irmã justa, hein? Depois o irmão Manuel. Ju, o Pedro. Eu era o Pedro, era primeiro. Não era, não?
Ah, o irmão Manuel quer completar o que eu tô. Vamos, né? Tem hora que a pessoa quer. Não, irmã Juliana, é porque igual o cooperador Ricardo falou, né? Que Deus é tremendo, tem, né? O, até onde ele trabalhar, ele vai dando oportunidade, entendeu? Ele vai dando oportunidade, dando outra oportunidade. Fez eu lembrar, é da figueira, né? A figueira que era para dar fruto, mas não deu. Entendeu? Então, eu creio que ele tinha dado oportunidade, entendeu? Eu não sei quem que Não, é, a gente pensa até que é injusto, né? Que chegou e é, mandou que, secar, né? que ele foi injusto, ele mandou cortar e jogar no fogo. Por quê? Porque ele deu um tempo para ela dar fruto, mas ela não deu fruto. Ah, é É verdade. mesmo, eu sinto assim que é como se fosse uma pessoa que ele está chamando, dando aquela oportunidade, mas aquela pessoa não quer frutificar, né? Então, ele tem, no meu modo de entender, ele tem uma forma de trabalhar com cada um, né? Sim. Igual a figueira, ele falou assim, não corta, né? E É, joga lança no fogo. exatamente. Mas apesar com nós, ele não faz isso, que Jesus é misericordioso. Ele Sim, vai dando nós, pessoa vai orando por nós, né? Que nós somos sim. fracos. A gente pede oração um, o outro vai orando para nós, os irmãos estão orando, então vai fortalecendo nós, né? Sim. Mas a figueira lá, você viu que ele É. falou, não É joga no porque fogo. tudo tem Deus conhece, irmão. Deus sabe o coração. Então, quando a gente, se acontecer, irmãos, uma coisa que a gente tem que estar preparado, e isso eu não sei por que eu estou falando isso, a luz de Jesus, mas se acontecer alguma coisa perto da gente, com alguém que a gente ama, não questione o Senhor. Não questione. Porque Deus sabe coisas que você não sabe. Por mais que a gente conhece muito uma pessoa, eu falo, não, essa pessoa é muito boa, é muito isso, muito aquilo outro. Se por acaso acontecer alguma coisa que a gente fala assim, mas por que Deus? Deus viu uma coisa que nós não vimos. Eu não falei daquele homem lá, que era um estrupador, que a esposa dele nem imaginava? Né, que as filhas, a própria mãe dele nunca imaginava que o filho dela era um estrupador. Então, quer dizer, aconteceu porque ele foi pego numa situação e aí não teve como, né? Aí a família, né, viu aquilo. Mas assim, a mãe não imaginava que o filho dela que ela criou um filho, que o filho virou estuprador. A esposa, marido amoroso, aquela coisa toda, né? A filha, meu pai, né, amoroso, um adolescente, a filha dele tinha comemorado 15 anos, tinha poucos dias. Ele fez o aniversário dela. Então, assim, né, o melhor colega de trabalho, né? Então a gente não conhece as pessoas completamente. A gente sabe um pouco das pessoas, né? Mas assim, completamente ninguém vê coração, irmãos. Coração, até tem um ditado por aí, coração é terra que ninguém vai, né? Terra estranha, que ninguém sabe o que tem no coração da pessoa. Então, como é que a gente vai falar assim, oh meu Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso com essa pessoa? Oh meu Deus, por quê? Deus está vendo uma coisa que a gente não está vendo, irmãos. Então, a gente tem que pedir ao Senhor para nos dar graça. Para que, se algum momento a gente vê alguma coisa acontecer com alguém próximo de nós, a gente não questionar, não ficar revoltado contra Deus, porque Deus está vendo coisas que a gente não vê. Entenda isso. Você não está vendo o coração completo da pessoa. Você vê o que ela mostra, o que ele mostra para você, até algum ponto, algumas coisas de observação a gente entende. Mas tem coisa que a gente não vê. Né? Tem, por exemplo, de repente você acha que a pessoa é muito humilde mesmo. Que é o que apresenta muito humilde, mas Deus é soberbo no coração da pessoa. Deus vê uma resistência, Deus vê dureza que a gente não vê. A gente não vê, né? Porque a gente é limitado, né? Mas Deus ele é ilimitado. Ju, só uma coisa que eu lembrei nisso que você está falando agora, antes de eu falar aquilo que eu estava querendo falar, um exemplo disso foi o que aconteceu com o Azael, que o Eliseu até chorou, 2 6, 8 e 12. Eu vou ler aqui. Então disse Azael, por que chora, meu senhor? Ele disse, porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo as suas fortalezas e os seus mancebos, matará a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E de Israel, pois que é teu servo, que não é mais do que um cão morto, para que fazer tão grande coisa?
E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Versículo 15. E sucedeu que no outro dia tomou o cobertor e molhou na água e estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. Olha pra você ver. Irmãos, a gente nem conhece totalmente nós mesmos, né? Quantas pessoas, por exemplo, você vê uma pessoa que chega lá na frente, ele mata alguém, você acha que ele imaginou na vida dele que ele ia ceifar a vida de uma pessoa? Numa briga? Numa situação? Você acha que ele pensou que foi planejar? Tem gente que planeja, a gente já tem um coração. Mas você tem pessoas que acontece, né, numa briga, numa coisa assim, ceifar a vida de uma pessoa. Se voltasse, às vezes até umas horas atrás, tá lá o sujeito tranquilo, calmo, né? Tá lá tranquilo, assim, de boa. Se você voltasse, né? Volta o filme assim um pouco atrás e perguntasse assim: você tem coragem de matar uma pessoa? Jamais. Ele vai te falar. Aí passa uma hora depois, ele tira a vida de uma pessoa. Num momento ali de ira, descontrole, a pessoa provocou em extremo. E quando pensa que não, ele faz. Ele nunca imaginou que ele ia acontecer aquilo com ele. Aliás, quando ele pensou nos planos, nos projetos de vida dele, ele nunca pensou que ele ia levantar a mão para alguém. Então, nem o ser humano se conhece completamente, né? E é por isso que a gente tem que entender que Deus sabe o que ele faz. É uma coisa que você também tem que entender de Deus. Deus sabe tudo que ele faz, né? Deus sabe, por exemplo, esse homem aqui, enquanto ele era um súdito do rei, mas eu sou um cachorro morto, né? Mas a partir do momento que ele ficou sabendo que ele ia ser rei, ele já mudou, o coração dele já mudou, ele já foi lá e já matou o homem depressa mesmo para ele reinar, né? Então irmãos, tem coisas, por exemplo, que a gente às vezes questiona: por que o Senhor não me dá, Senhor? Por que o Senhor não me abençoa nessa parte? Porque tem coisas que Deus der a gente, ele vai, na verdade, vai acabar conosco. Se ele entregar na nossa mão aquela bênção, a gente vai mudar o coração, a gente vai mudar o pensamento, a gente vai mudar a nossa conduta, entendeu? E a gente, às vezes, pode até perecer, pode perder a salvação, porque a gente vai mudar. É igual tem pessoas que, enquanto ele é pobre ou tem o suficiente, ele é uma bênção de crente. É uma bênção. Aí ele fica orando: oh, Senhor, me enriquece, me enriquece, me enriquece. E aí Deus, às vezes, abençoa o outro, abençoa o outro. Ô, Senhor, mas o Senhor prosperou o outro, me prosperou. O Senhor prosperou o outro, me prosperou. Não estou falando que todo caso é isso, não, viu, irmãos? Né? Mas por quê? Porque se você virar rico, você perde a sua salvação. Perde a sua salvação. Você não vai mais ser aquele crente. Entendeu? Você não vai priorizar mais as coisas de Deus. Você vai ser diferente. Aí você fala: não, mas eu não vou ser, não. Você nunca experimentou. Mas Deus sabe. Né? Deus vê coisas que a gente não vê. Então, ele sabe, ele está no controle de tudo. Por isso que tem coisas que ele não faz. Ou então ele não faz naquele momento, porque naquele momento a gente não tem condição. Não tem condição. Se ele fizer para nós naquele momento, a gente, no comportamento da gente vai ser outro. Então, ele vai fazer futuramente, quando a gente tiver estrutura para receber aquilo. Então, tá vendo? A gente só tem que entender: Deus sabe o que ele faz. Deus sabe como ele faz. Deus sabe o tempo que ele faz. Ele sabe de tudo, né? Quando ele perguntou para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem viver? O que ele falou para Deus? Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe. O Senhor sabe se ele pode viver, se ele não pode. O Senhor sabe. E a última coisa que eu ia falar é, você falou no começo sobre a questão de conhecimento. Eu até lembrei aquilo que Deus falou em Oséias 4, vou ler só o primeiro trecho, que fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. O exemplo disso, Ju, de a questão de ter a falta de conhecimento em Deus pode até mesmo nos complicar, né, em várias situações. Um exemplo disso é o Jefté, lá em Juízes, que votou um voto que a pessoa que saísse na casa, né, que votou o voto, que se desse os filhos, né, de Amon na guerra lá para vencer, aí, beleza, né? Só que aí aconteceu. Quem saiu primeiro foi a filha dele, né? Isso, aconteceu que a primeira pessoa que saiu foi a filha dele, né? Só que aí eu lembro que você até deu o ensinamento,
que ele não precisava, né, levar lá e sacrificar, né? Sim, sim. O Senhor falou, eu quero misericórdia e não sacrifício. Então, uma das coisas que a gente tem que entender de Deus é isso. Tudo bem, tem que cumprir os votos? Tinha que cumprir o voto. Mas aquilo lá, sacrifício de um ser humano, é uma coisa que Deus falou que nunca subiu o coração dele. Né? Se ele soubesse disso, ele não tinha sacrificado a filha dele. Mas ele pensou, não, mas Deus, o que vota tem que pagar, o que vota tem que pagar. Mas olha o voto, né? Olha quem, né, que saiu, a filha dele, entendeu? Aí ele cometeu isso, né? Aí tem gente que fala, não, mas ele não cometeu isso, não. Cometeu, você viu que a filha dele foi chorar a virgindade dela. Ela não tinha casado ainda, pelos montes, deixa eu chorar. Por quê? Porque ela sabia, né? Aí pensa, não, mas ele entregou ela para o templo para poder servir o Senhor. Não precisava dela chorar a virgindade dela, se ela fosse servir no Senhor, que ela podia casar. A Bíblia nunca estabeleceu o celibato para ninguém. Nem naquele tempo. Antigamente tinha algumas regras que hoje não tem, mas nem naquele, nunca teve isso. O sacerdote casava, né? A filha do sacerdote casava. Então, não existe isso, não faz sentido isso. O Pedro. A Valéria, depois o Pedro. Depois o irmão Manuel. Engraçado sobre essas questões da personalidade de Deus, eu vou falar só 3 coisas rapidinho. Você vê que quando Samuel atentou para a aparência dos irmãos de Davi, que eram muito robustos, né, aquela coisa toda, Samuel falou assim, com certeza esse será rei. Você viu que Jesus falou com ele, Samuel, não atenta para a aparência do homem, igual isso que você está falando, que Deus olha o coração, né? Sim. E outra coisa que é tão misericordioso, que Deus não é injusto, você vê que quando a mulher de Jeroboão vai na casa de Aías, o que Aías falou com ele, né? Que aquele que o filho dele também, que chamava Aías, era o único que ia entrar no túmulo, porque ele era melhor do que os outros. Era o único. Tinha coisas boas, Tinha né? coisas boas, então você viu que Deus, ele sabe separar as coisas, Sabe. né? E você viu que quando o Senhor Jesus mandou Ezequiel, né, cozer os pães no esterco do homem, você viu que Ezequiel falou assim, Senhor, mas eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. E você viu que Jesus ali poderia ser um tirano, não, eu falei, você vai fazer. Ele reconsiderou. Disse, nossa, é mesmo, né? Então vai lá e cozinha a comida no esterco de vaca. Porque se fosse outro, não, eu quero que você faça isso, isso, isso e isso. Sim. E você vê que Deus reconsiderou. Deus também reconsidera. E você vê que Deus tem mais prazer, né, na misericórdia do que na punição. Ele pune, ele ira, isso ele faz, né? Mas ele tem mais prazer na misericórdia, que fala assim, eu faço misericórdia a milhares e milhares. E visita a maldade, né, dos pais do filho até a terceira geração. Até a terceira geração. Mas a misericórdia, milhares e milhares e milhares. Então, é uma coisa que a gente, né, Deus, aí às vezes a gente pensa, igual o Jonas. Apesar que ele já sabia meio que o Senhor era misericordioso, que o Senhor não vai fazer e tal, ele ficou meio revoltado com essa personalidade de Deus de misericórdia, né? Só que ele ficou pensando, não, Deus falou e tal, e ficou lá. Aí Deus foi lá e fez misericórdia. Porque Deus não falou que ia, né, que Deus ia, ainda hoje o Senhor vai subverter e vai fazer. Ele não fez isso com Sodoma? Fez. Ele mandou fogo em Sodoma e consumiu todo mundo. Né? Mas com a cidade de Nínive, ele alertou primeiro. Ele viu alguma coisa. Ele alertou primeiro. Aí o povo foi lá e arrependeu. Ele pensou assim, para que eu vou fazer isso? Porque o que ele quer do homem é isso. Você acha que o Senhor tem prazer em punir alguém? Se o Senhor tem prazer em castigar alguém? Não tem, irmãos. Quando ele faz, é o último recurso didático dele. Porque ele sabe, se ele não ensinar o homem daquela forma, é igual quando o pai tem que corrigir o filho, tem que colocar de castigo. Você acha que ele é um tirano, um sádico, que ele faz aquilo porque ele gosta? Se ele for, então ele tem problema mesmo, psicopata. Né? Mas os pais não são psicopatas, os pais normais, pelo menos. Né? Ele faz como último recurso. Por quê? Porque se ele não proibir alguma coisa, se ele não der um castigo, o menino ele mesmo vai colocar, o menino dele vai perecer, uai. Então, para aprendizado, como última instância de aprendizado, ele vai ter que impor um castigo ali, porque é uma forma até de amor, porque se ele não fizer aquilo, o menino vai se dar mal, ele não vai aprender, porque não aprendeu na conversa, então vai ter que ser outro jeito, né? E o Senhor falou, eu castigo a quem eu amo, né? Então, mas ele tem mais prazer em que o homem arrependa, que o homem, né, ouça a voz dele, do que em punir. O punir é a última instância. Irmão Manuel?
Ó, o Pedro, depois o irmão Manuel. Não, é ensinamento interessante, né? Os irmãos vão falar uma coisa que eu achei muito interessante, que eu fico até né, maravilhado, né? Sobre Deus, né? Que Deus é muito poderoso e só voltando um pouquinho que nós falamos, que eu já queria sobre essa certeza do Deus, né? De conhecer a Deus, ter essa certeza que é tão impressionante que eu lembrei, vou falar outras coisas, eu lembrei de dois exemplos, que foi de Jó, que veio todas as provações, todas as diversidades, os amigos íntimos falou contra ele, a esposa também, Sim. mas ele permaneceu no que Deus falou. Jó tinha um conhecimento muito grande. Sim. E Deus, com essa aprovação, Deus só ampliou mais o conhecimento. Que quando ele chegou, falou: quem é que escurece o conselho com palavras sem conhecimento, né? Quer dizer, que ele não sabia tudo de Deus. Mas o conhecimento que ele tinha, que ajudou ele a vencer aquela prova. Justamente, e isso é interessante quando o homem ele aprende de Deus, porque quando ele conhece o Deus que ele serve, ele entende, ele tem aquela certeza, ele passa por todas as provações. Outra pessoa que eu lembrei também, que eu achei incrível, foi a rainha Esther, que, claro, Mardoqueu foi lá dar né, um sacode, tipo, desperta Esther para ela lembrar, né, do que ela era, mas eu achei incrível quando ela colocou na posição diante de Deus, que ela falou uma frase que quando eu li, eu fiquei até maravilhado, que ela fala que ia falar ao rei e perecendo, pereço. Ou seja, Sim. se ela tivesse que morrer, porque, né, para os irmãos de casa, Sim, que às vezes não sim. entendeu, ela não podia entrar na presença do rei toda hora que ela quisesse. Tinha que ser quando o rei estendesse o cetro. É. E ela entrou. E ela podia morrer. Uhum. Mas ela foi convicta Sim. em proteger mais a Deus, ao povo de Deus, do que a própria vida. É verdade. Então, quando o crente ele entende de Deus, por isso que é importante a gente aprender de Deus. Nossa, porque vai chegar um momento, como já está perto, onde a igreja vai ser perseguida mesmo. E hoje a gente vê perseguido, às vezes a igreja fala do evangelho e Imagina se a ataca. gente tem dúvidas de Deus, né? Exatamente. E a igreja ser perseguida, e se o crente não conhecer o Deus que ele serve, não ter poder na palavra, como que o crente vai continuar? Como que o crente vai ter fé naquilo que ele prega? Sim. E eu lembrei até mesmo, falando do apóstolo Paulo, quando ele fala com Timóteo, que ele conta para Timóteo que estava quase na hora dele morrer, Sim. ele cita, e Demas me desamparou, Sim. amando o presente século. Sim. Então a gente pode ver que quando aperta as perseguições, porque naquela época também estava apertada, Sim. os crentes os que não tá firme na palavra, vai afastando, vai afastando, vai afastando. Só que o crente que tem conhecimento de Deus, como foi com o apóstolo Pedro, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, por isso que é interessante o crente conhecer o Deus que ele serve, porque quando o crente conhece o Deus que ele serve, ele não fica confuso. Porque eu achei até interessante. O Senhor falou: aqueles que confiam em mim jamais serão Sim. confundidos. Eu achei até interessante, vou falar rápido, coisa da hora. Quando minha avó Lucimar foi para o hospital, tava eu, a minha mãe, a tia Valéria vindo no carro. E eu não sei qual era o assunto direito, mas que a gente estava falando, mas a tia Valéria falou algo que eu achei muito interessante, isso nunca saiu da minha mente, que Deus nunca faz nada sem avisar pra gente. Verdade. E aquilo De uma nunca forma ou de saiu. outra, né? Sim, e aquilo nunca saiu da minha mente, foi tão profundo, porque isso é uma Você característica sabe de que Deus. às vezes Deus, aquela linguagem de Deus que nós falamos, às vezes a gente fala assim, mas eu não sabia que Deus ia levar, porque Deus não me mostrou, né? Deus me ocultou, igual o Eliseu falou, Deus me ocultou o seu coração, tal. Mas mesmo a linguagem de Deus foi diferente. Às vezes ele não falou claramente que iria fazer, mas ele já preparou você. Entendeu? No fundo, ele já te colocou adequado, como se fosse te avisando sem você saber de que algo. Também. Voltou. Isso. Então, ele tem a forma dele falar. Né? Tem hora que ele fala de uma forma que a gente não entende, mas ele não faz questão que a gente entenda mesmo, né? Porque ele sabe que a gente não vai aguentar aquilo, né? Mas ele nos prepara. Então Deus né? Deus é muito inteligente. E só rapidamente para terminar, eu acho, nossa, ensinamento, estou totalmente maravilhado com o ensinamento, que são tantas coisas sobre Deus que a gente ainda precisa aprender, mas só da gente ler certas passagens, citar certos irmãos do passado, a gente fica tão maravilhado com os feitos de Deus. E eu lembro de uma coisa que aconteceu com o irmão, como Deus som do coração, né? Foi comigo, né? Que uma pessoa falou comigo uma vez sobre uma outra pessoa.
e perguntou para mim quanto tempo eu achava que aquela pessoa ia continuar na igreja. Quanto Ó. tempo que ela ia aguentar. Sim. E eu fiquei tipo assim, nossa, tipo assim, que pergunta estranha, né? Porque normalmente a gente não quer que as pessoas se perdem, que Sim, saiam. sim. Eu achei a pergunta muito estranha. É. Só que como eu era pequeno, eu fiquei tipo assim, não sei, né? Respondi na minha inocência porque eu Uhum. não tinha dimensão daquela pergunta. Só que uma coisa que eu depois pensei, como Deus conhece o coração. A pessoa que me falou, ela saiu. Ó. Ela não continuou na igreja. E Nossa. a pessoa que ela falou tá aí até hoje. Nossa. E Tá eu, vendo? e eu- depois que isso aconteceu, eu fiquei encucado, pensando, tipo assim, nossa Deus, mas a pessoa tinha tudo para estar aqui até hoje? Como assim? É verdade. E aí Deus, olha, porque eu não sabia o coração. Sim. E só que Deus conhece. E isso que me deixou maravilhado por isso, que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. É. Porque muitas das vezes, até mesmo você citou muitos exemplos, às vezes dois irmãos chegam aqui e começam no propósito. Sim. E aí o que Aí você você vê? pensa assim, esse aí vai É, muito longe. Esse aí, coitado, eu nem sei quanto tempo que vai conseguir, porque, né? é. Aí inverte. E olha, Aquele que você pensou que ia longe não vai, volta para trás. O que você pensou que não ia conseguir, ele alavanca, né? Irmãos, 9:6, eu pedi os irmãos para resumir, tá? O irmão Paulo? O irmão Manuel? Pode falar. Glória a Deus. Eu ia falar de duas coisas, eu falar de três, mas o Pedro falou do Jó que eu amo demais, né? É, E aí, eu não sei se vai caber no ensinamento, mas uma mensagem que a irmã falou, eu creio que cabia, do jovem rico, né? Do jovem rico que, na hora que Deus perguntou para ele falou para ele, vende tudo e me segue, ele pegou e saiu fora, né? Ele já achava que, né, que ele fazia o suficiente, mas Deus estava vendo uma coisa que ele precisava É, desprender, e né? ele era muito sábio, pelo que fala a palavra, ele sabia muita Obediente, né? coisa mesmo, era inteligente na palavra, né? Mas na hora que foi para mexer na riqueza dele, ele escapuliu. Eu ia falar também duas coisas que eu não sei se cabe nesse ensinamento do filho pródigo, né? Porque o pai dele, ele pediu para vender tudo para ele ir embora, Sim. né? Mas o pai dele tinha um coração muito bom, muito puro diante de Deus, que aceitou ele de volta. E ele pensou que ele ia chegar só falar que ele ia ser servo, né? E não imaginava que o pai dele ia receber como um filho. Ia de receber novo. como filho, E então o outro achando que o pai não amava ele porque não fez o churrasquinho igual fez pro outro, e o pai também explicando: você tem tudo comigo, né? Sempre esteve comigo, né? era uma pureza que tinha no coração do pai dele, né? Porque ele Sim. aceitou ele de volta e, É e por aí, verdade. né? É Amém. verdade. O Paulo? Não, Ju, rapidamente, não é igual aquilo que você falou lá, que Deus tem prazer em abençoar, né? E eu até lembrei de Isaías, que ele fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, Não e tem. não tem prazer na morte, e quer que o ímpio se converta, e é tão interessante isso que, um versículo só você ler rapidão, que lá em Lucas 15:7, Deus fala sobre o ímpio, que fala assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 juntos que não necessitam de arrependimento. Tá vendo? Né? Olha pra você ver a personalidade de Deus. Ele fica mais feliz por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisa de arrependimento. Agora, ele não está satisfeito com esses 99 justos? Está satisfeito. São filhos dele, tá lá, não está dando trabalho, vamos dizer, né? Mas ele se alegra mais ainda com um pecador que se arrepende do que 99 justo que não faz nada. Olha pra você ver. É interessante isso de Deus, né? E para nós, a gente julga diferente, né? Mas vamos pedir o Senhor para nos fazer entender. A Bíblia fala, quando o Filho do Homem vier na terra, porventura achará fé na terra? Né? Você vê as mensagens, está tudo tirando a fé, a confiança, fazendo a gente ver Deus totalmente diferente. Né? E não, vamos pedir o Senhor para ampliar nossa fé, nossa confiança, nosso amor por Deus, nossa visão dEle. Né? Porque quanto mais você tem uma visão ampliada de Deus, isso muda nosso comportamento, muda nosso louvor, muda nossa reverência, muda tudo, irmãos. A nossa vida espiritual, tudo muda quando você vê Deus diferente, quando você vê Deus de forma mais abrangente, mais além. Né? É maravilhoso. Né? A forma como Davi se comportava, Paulo, os outros, né? Eles comportavam daqueles porque eles conheciam o Deus que eles serviam.
né? E isso é maravilhoso, porque aí você não vai temer, você sabe que Deus é leal com você, que Deus é confiável, que Deus tem palavra, né? Isso é maravilhoso. Amém? Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus.